Como de costume, a gente vai fazer o nosso webinar para falar um pouquinho de cenário, de estratégias e o resultado dos nossos fundos. Então, está aqui com a gente na sala o Daniel Wicks, que é o nosso economista-chefe, tá? Ele que vai iniciar o call com a parte de cenário econômico. O Carlos Calabrese, nosso CIO, vai falar após o Wicks, falar um pouquinho de mercados e de estratégias. E o Marcelo Gilfrida, nosso CEO. Tá? A princípio, as perguntas elas podem ser feitas via chat ou Q&A. A gente vai concentrar as perguntas no final, tá? Mas se vocês quiserem ir enviando, fiquem à vontade. Wicks, eu vou passar a palavra para você, então pode começar o nosso call. Ótimo, obrigado, Nath. Bom, boa tarde a todos. Vamos começar aqui com a parte econômica. Basicamente, né, começando pela parte internacional, o nosso cenário não mudou muito do que, enfim, a gente já falou para vocês no último mês. A gente só está acrescentando algumas discussões que estão ganhando corpo, né? E aí, nos Estados Unidos, acho que a principal discussão é esse novo plano fiscal, né? E aí, mais voltado para a infraestrutura, tá? Então, um plano que chega aí quase em 2 trilhões e 300, mas pela primeira vez, agora a gente também tem a parte de como a gente vai financiar isso daí, então não vai ser tudo déficit, e aí também vem um primeiro esboço de um aumento de impostos, né, que faça com que você financie pelo menos uma parte disso. Interessante notar que existe um descasamento temporal, né, a parte de gasto com a infraestrutura é concentrada nos próximos 10 anos, e a parte de receita, né, para financiar tudo isso daí é concentrada nos próximos 15 anos, né. Então, quando você olha e pensa só a próxima década, você ainda tem um descasamento, ou seja, você ainda tem um aumento de gasto líquido aí, a despeito do aumento de impostos que também está sendo colocado, tá? Então, o que a gente mostra, né? Então, a gente tem a tabela aí com as principais medidas, tanto do lado do gasto como do lado da receita, se vocês quiserem dar uma olhada, mas eu acho que o importante é mais o gráfico da direita, que mostra que os gastos crescem mais, né, ao longo dos próximos anos do que as receitas, né? E aí só ali para 2030 você começa a ter um equilíbrio maior e aí você vai passar a ter um impulso fiscal mais neutro, né? Então, mas dito isso, acho que o importante é a gente entender que os Estados Unidos já fez o CARES Act, né, que saiu, que foi um programa super grande, né, e mais forte do que imaginado, e aí a gente está discutindo uma nova rodada de estímulos fiscais. Tá? Então, isso vai e soma no excepcionalismo americano, né, que a gente vem falando nas últimas reuniões, que os Estados Unidos sai melhor dessa crise, tanto pelo lado de impulso fiscal que está sendo feito, né, que é sem precedente, como do lado de vacinação e enfim, coisas que a gente já vem falando nas últimas reuniões. Né? Então, nessa ótica, né, de você estar conseguindo vacinar melhor, você está conseguindo reabrir a sua economia de maneira mais rápida, a gente já vê uma retomada mais forte, né, principalmente nos dados de emprego, e com isso a gente tem que imaginar também qual que vai ser a próxima discussão, né? E aí a gente tem duas discussões no pipeline. Uma é quando que o Fed vai subir juros, essa a gente acha que ainda está bem longe, e aí quando a gente olha o gráfico da direita, justamente a gente está colocando, enfim, quais são os dots, né, de aumento de juros em 2023, ou seja, a mediana ainda está lá, né? Ou seja, o Fed comprometido com o seu novo framework, né, que é o Average Inflation Target, de deixar a inflação correr mais alto, e ela vai correr por um tempo mais alto, até você pensar a subir juros, né, como nas próprias palavras do Powell. Tá? Então, a princípio, a gente tem aí um cenário de que a taxa de juros vai se manter em zero por um tempo prolongado. No entanto, a gente acha que a próxima discussão vai ser sobre o anúncio, né, o possível anúncio do tapering, né? E aí o que o Fed tem sinalizado é que ele quer fazer isso de uma maneira muito suave, ou seja, ele quer sinalizar bem antes, né? E a gente considera que 6 meses seja um tempo aí considerado para você adiantar essa discussão. Falar, daqui a 6 meses é provável que, se o cenário continuar desse jeito, e qual que é o cenário desse jeito? O mercado de trabalho melhorando, a inflação rodando acima do target, a gente vai começar a reduzir o ritmo de compras dos bonds. Um ritmo que provavelmente vai ser bem lento, né? Então vamos começar de 10 em 10 bilhões e tal, mas acho que o ponto é, em algum momento no meio do ano, né? No meio do ano, ou enfim, até setembro, você tem essa discussão, e é bom a gente ter em mente, né, que a gente já está começando a ver o pessoal, enfim, começa a cogitar em que
pé que isso vai acontecer ou quando isso daí vai acontecer, né? Então, acho que basicamente são essas duas discussões que a gente tem, né, que eu acho que estão no nosso cenário, né, complementando aquele cenário que a gente botou no último mês. Obviamente, a parte fiscal agora está muito mais em voga, mas em algum momento também a gente vai se debruçar aqui sobre esse possível taper no segundo semestre, tá? Quer dizer, o anúncio do taper no segundo semestre para algo a ser feito no ano que vem, a começar a ser feito no ano que vem. Bom, então, dos Estados Unidos é isso. Pensando em Europa, né, e a gente tem batido bastante nesse ponto, é justamente a divergência, né, de que a gente tem visto de tudo, né, do estado da economia, estado da pandemia, né, quando a gente compara Estados Unidos e Europa. E é interessante que esse gráfico da esquerda, a gente trouxe aí justamente, o que a gente, simulações para ritmo de vacinação, tá, como proporção da população. Então, vejam que nesse cenário, né, pelo menos o ocorrido até agora, os Estados Unidos sai muito na frente, né, que é essa linha azul, e Europa fica bem lagging aqui para trás. Obviamente, a gente viu vários problemas em aprovação, demoraram para aprovar as vacinas, tem problema de oferta, mas é de se imaginar que em algum momento agora, no segundo trimestre, esse ritmo de vacinação aumente, e aí você, no segundo semestre, começa a convergir para alguma coisa mais perto dos Estados Unidos. Né? Então, é de se imaginar que essa divergência de econômica e de vacinação que estão ligadas, Estados Unidos vai perdurar ainda por alguns meses, mas em algum momento mais para o final do ano, a gente imagina que você tem um crescimento mais equilibrado entre as duas regiões. Mas dado que a gente está tendo essa dificuldade na Europa, né, de prolongamento de lockdown, vacinação ainda struggling, a gente tem visto aí o ECB mantendo uma postura notavelmente mais dovish do que quando a gente olha o Fed, né? O Fed está ainda, né, falando, não vou subir mais, e o ECB ainda está no coisas, não, se precisar eu vou fazer mais, né? Então, são momentos diferentes da economia que estão resultando aí em momentos diferentes de política monetária. Com isso, né, a gente, acho que segue no nosso cenário, e que a gente já abandonou aquele cenário de dólar fraco que a gente tinha no final do ano passado, justamente pela essa excepcionalidade americana, que eu acho que fica bem evidente quando a gente compara contra a Europa, né? Bom, e aí passando para a China, a gente continua vendo um cenário macro favorável. Obviamente, assim, a gente vê algumas notícias do lado micro que são mais desfavoráveis, né, algumas notícias de default, isso, né, volta e meia, né, cada 2 anos aparece que empresas estão quebrando, etc., de uma maior regulação no setor imobiliário, basicamente porque ele estava vindo muito forte, né, então tem sempre medo de, né, acho que dos policymakers lá, de reeditarem uma bolha no setor imobiliário lá, e também tem um discurso bem contra as empresas maiores de tecnologia, né, então acho que assim, do lado micro tem essas preocupações, a gente fica bem atento, mas quando a gente olha no macro, né, você tem uma desaceleração que parece ser gradual, você vai ter um crescimento ainda favorável esse ano, e essa mudança de motores, né, como a gente já falou, você tinha um crescimento muito, né, que foi da reação da pandemia ano passado, muito incentivado pelo governo, e aí você volta para o setor privado, volta para o consumo, e também se volta para o setor externo, uma vez que o mundo inteiro está retomando, né, um exemplo foi o FMI, que, não é o melhor preditor de PIB, né, do que temos aí, mas é emblemático que está revisando as projeções globais aí de crescimento global para cima, né. Então, de certa maneira, você tem um cenário, né, dos principais blocos que é favorável, e aí note que mesmo a Europa, que é o patinho feio desse cenário que a gente pinta, em algum momento a gente olha no segundo semestre ela recuperando, e aí provavelmente você vai ter um crescimento mais equilibrado globalmente falando. E aí acho que a pergunta que fica, né, que a gente já se fez, né, no mês passado, talvez, o que significa para emergente, né? A nossa visão é que assim, o mundo crescendo mais por definição, bom para emergente. China crescendo bem, mantendo seu crescimento, também ajuda em preços de commodities, que uma boa parte de emergentes tem essa exposição a commodities, né? O Brasil é um deles. Por outro lado, a gente tem essa reprecificação de juros que vem acontecendo, continua acontecendo de maneira relativamente rápida, e a gente sempre se questiona o que isso aí significa para a classe de ativos de emergente. A gente viu em 2013, né, o taper tantrum e aquela piora muito brusca dos ativos emergentes, e acho que a questão toda
Podemos ver isso novamente acontecer? Obviamente que sempre é uma possibilidade, mas eu acho que tem duas diferenças, né? Hoje o juro sobe por fundamentos melhores e economia retomando de maneira mais forte, né? Ou seja, eu ficaria preocupado se a gente chegasse no final desse ano e a gente estivesse discutindo ainda a Treasury a 0,70. Porque fala assim, pô, por que não funcionou? A gente fez fiscal, a gente fez monetário, o mundo inteiro se uniu nas mãos para fazer uma política econômica, né, para uma recuperação mais rápida da atividade, e se a gente estivesse com uma taxa de juros ainda baixa no final desse ano, eu ia estar se perguntando, bom, provavelmente não funcionou, né? Então, assim, a gente tende a olhar como um copo meio cheio, em que as taxas de juros estão reagindo a esse cenário de fundamentos melhores, de uma retomada mais forte. No entanto, emergente sempre tem essa questão de, bom, na hora que a maré desce, né, dessa liquidez global, que seria representada por essas taxas de juros mais altas, será que isso daí vai levar a algum problema na classe de ativos? E aí eu acho que é importante, além de diferenciar que o motivo agora é um motivo melhor do que a gente viu em 2013, que hoje também as contas externas e a situação, né, acho que externa, de vulnerabilidade das economias emergentes, está menor do que era em 2013. Né? Então, por exemplo, o conta corrente, se vocês olharem essa linha azul, né, que mostrava aqui um déficit de conta corrente bem grande, tá? Naquela época, você teve que ter um ajuste muito forte. E agora você está com um déficit de conta corrente muito mais tranquilo, tá? Lembrando, um déficit não, um superávit aqui, né? Então você tinha, como você está colocando tinha emergentes muito superavitários, mas notem que hoje a situação de conta corrente é melhor do que você tinha lá atrás. Então, com isso, já elimina também um dos problemas. Outra coisa a gente está vendo essa abertura de juros com commodities também vindo muito forte, que garante que boa parte dos emergentes aqui continuem com um conta corrente favorável. É o caso do Brasil também. Outra coisa que a gente olha, a situação de inflação lá atrás era muito pior. Hoje, então, assim, os países eram mais desequilibrados quando a gente olha no nível macro, né, nas economias, e agora eles são mais equilibrados. E aí no gráfico na tabela da direita, a gente mostra também a participação de estrangeiros na dívida local, né, que também caiu, ou seja, lá atrás, em 2013, a gente tinha uma exposição maior a estrangeiros nas dívidas domésticas, nas dívidas locais. Isso daí caiu. Então, também, assim, dá um sinal que pode ser que você tenha aí economias emergentes mais bem preparadas para, enfim, esse cenário de redução de liquidez gradual que a gente possa ver nos próximos anos. Lembrando que a gente tem sempre já começa a discutir agora, né, quando vai ser anunciado, ou não vai ser o anúncio do taper e tal, então acho que é bom a gente ficar ligado quais serão as reações aí do mercado em relação a isso, mas a princípio a gente não vê um cenário ruim para emergente esse ano. O que acontece é que algumas economias, e aí eu acho que é o caso emblemático do Brasil, já vou fazer o gancho aqui para o lado doméstico, o fiscal piorou muito, né? O Brasil acho que é um caso emblemático de um fiscal que piorou bastante de 2013 para agora. Então, nosso setor externo está melhor, no entanto, o nosso fiscal piorou bastante. Então, é sempre bom, quando a gente olhar aqui a classe de ativos de emergente, também diferenciar entre emergentes que estão mais vulneráveis do lado fiscal e emergentes que não estão. Tá? E aí, falando no emergente que está, né, acho que o grande exemplo é o Brasil. Tá? E aqui eu já entro no nosso cenário doméstico. E aqui, assim, a gente apontou no último mês que o nosso grande risco era uma piora acentuada da pandemia, tá? Isso no começo do mês passado, a gente estava rodando aqui numa média de 1.500 óbitos por dia, e a gente passou para alguma coisa perto de 3.000. Né? Então, de fato, o risco que a gente tinha se concretizou. E por que a pandemia era um risco? A pandemia piorando, você é um risco fiscal, porque você vai aumentar a demanda por mais recursos. Isso, de fato, aconteceu. Né? No final, a gente aprovou os 44 bilhões de auxílio emergencial fora do teto, a gente tem restos a pagar que estão fora do teto,
dinheiro para vacina. Assim, a gente tem muita, somando tudo, a gente já chega perto de 90 bilhões, tá? Isso já coloca 90 bilhões de reais fora do teto, além do teto, e boa parte disso daí causado por essa demanda maior vindo de uma pandemia que piorou bastante. Isso a gente está colocando na conta que você vai ter esse programa do BEM aí também, que é o programa de redução de jornada, que provavelmente vai ser também 10 bi fora do teto, feito por crédito extraordinário. E provavelmente também 5 bi de Pronamp, que é o programa de crédito para empresas também, que deve custar uns 5 bi. Então, com isso, a gente chega entre 90 e 100 bilhões fora do teto, e aí justamente o resultado aí desse risco da pandemia ter se concretizado. E aí a gente se pergunta daqui para frente, né, o que acontece? Então, o que a gente olha o Brasil em dois atos, né, a gente brinca, é uma peça em 2 atos. O primeiro a gente ainda não viu a virada, né, apesar de ter esse dentinho aqui no número da média móvel de óbitos, a gente ainda não viu a virada, hoje provavelmente vai vir um número ruim, a gente continua vendo números ruins e os sistemas de saúde, enfim, ao redor do Brasil, praticamente colapsados. Tá, então a gente ainda tem acho que 1 ou 2 semanas aí que a gente olha de muita preocupação com o que esses tipos de notícia e evolução da doença causam em Brasília, né? Mas, por outro lado, quando a gente olha algumas semanas à frente, né, meses à frente, a gente vê uma vacinação que já começou a acelerar e nas nossas contas vai continuar. Tá? Então, assim, a gente se preocupa com o curto prazo, né? E eu acho que o curto prazo também a gente tem, enfim, o exemplo do orçamento foi né, que, enfim, a gente ainda não chegou numa solução, mas mostra que existe uma demanda política nessa bagunça toda por mais gastos, né? E aí fica a economia tentando segurar e a gente está no impasse que a gente está. E a gente já viu isso ao longo do tempo, né? A gente viu isso quando tentaram fazer a pedalada dos precatórios, a gente viu isso quando surgiu a ideia na PEC emergencial de tirar o Bolsa Família do teto para abrir espaço para investimento. Então, nessa bagunça toda, e a gente viu agora no orçamento, fazendo um orçamento fictício para aumentar gastos, né, com emendas. Então, a gente sabe que essa demanda está lá. E pior a condição de segurar essa demanda, quanto pior estiver a questão da pandemia, as restrições sociais impostas, o PIB caindo. Então, isso gera um caldo de cultura por mais gasto, né? E aí, por isso que a gente se preocupa no curto prazo. No entanto, como a gente está otimista com a vacinação, e otimista a gente acredita que até maio, né, mesmo com essas notícias de atraso, etc e tal, isso já estava um pouco no nosso cenário. Inclusive, a gente tem nesse gráfico da direita os 3 cenários aí, né? Um pessimista, um otimista e um conservador. Tá? Então, assim, e o efetivo é justamente essa linha preta que está ocorrendo aqui. Então, a gente está até um pouco acima do nosso conservador, mas ainda não chega a ser o nosso otimista. E o que significa o nosso conservador, né? Que é no final, o nosso cenário base? É que em maio a gente vai conseguir vacinar a população, né, que queira ser vacinada acima de 60 anos, tá? Que é a população mais frágil. Com isso, e fora a dinâmica da pandemia também, né, que a gente compara o que aconteceu em Araraquara, o que aconteceu em Manaus, em que você tem um colapso, que é mais ou menos o que a gente está vivendo, mas depois volta rápido, juntando a vacinação dos mais frágeis com a dinâmica da pandemia, que, né, em algum momento, quando começa a cair, retrai rápido, a gente vê que a economia deve reabrir, né, e as coisas devem começar a normalizar. E aí, até o segundo semestre, né, entre o terceiro e o quarto trimestre, é provável que a gente já vacine aí a maior parte da população acima de 18 anos que queira ser vacinada. Tá? Então, assim, vai ser uma economia que vai retomar alguma normalidade no segundo semestre. Tá? Então, assim, se a gente juntar, a gente está pessimista no curto prazo, mas vê uma luz no fim do túnel nesses meses à frente. E aí o importante é quando as coisas normalizam, a demanda, né, que, assim, a demanda por mais gastos nunca morre, porque é Brasil, mas a demanda pelo menos perde força uma vez que você vê essa luz no fim do túnel e as coisas começam a voltar ao normal. Então acho que essa é a primeira mensagem, essa coisa temporal, obviamente que é sempre difícil medir quando a gente vai sair do pessimismo de curto prazo para uma melhora do médio prazo, mas a princípio a gente está olhando assim. Obviamente que aqui a gente está colocando 2 atos. Em algum momento a gente vai discutir o terceiro ato, que talvez seja o ato mais difícil,
que seja 2022, o que vai acontecer na eleição, né? E aí enfim, o presidente Lula sendo elegível, caminha, né, pelo menos à luz de hoje, a gente vê um segundo turno disputado entre Bolsonaro e Lula, e, enfim, é difícil imaginar que o mercado seja tranquilo nessa discussão para o ano que vem. No entanto, vamos concentrar nos 2 atos desse ano, e aí a gente deixa a eleição mais para frente, talvez seja cedo demais para a gente discutir. Bom, então pensando nesses dois momentos da economia brasileira, a gente vê, então, né, pensando em atividade, um PIB que cai nesse segundo trimestre, tá? Ele está caindo 0,7 no nosso. Nos surpreendeu o quanto, provavelmente a gente vai ver um PIB ainda zerado no primeiro trimestre, tá? Que já foi até março, mesmo com, assim, calls de uma economia mais fraca, etc., porque não ia ter auxílio e tal, a economia foi bem nos primeiros meses do ano, né? Então, isso mostrou que, assim, a economia consegue viver sem os auxílios e tal, só precisa reabrir. Como a gente está fechando a economia de novo, né, com esses lockdowns ao redor do Brasil, a gente vê essa queda do PIB no segundo trimestre, mas já vê uma retomada mais forte no segundo trimestre, tá? Então, isso que nos deixa um pouco mais otimista, que justamente dá essa sensação térmica de melhora para frente, tá? Então, aqui, lembrando que a gente tem um PIB de 3,5% para esse ano, tá, a gente chegou a ter 4%, a gente reduziu justamente por conta dessa piora da pandemia. No entanto, a gente segue bem confiante nessa retomada mais forte para o segundo semestre, tá, de atividade. Do lado da inflação, essa, assim, a gente tem tido revisões muito fortes para cima, né? Esse ano, por exemplo, a gente já está com 5,4%, tá? Lembrando que a gente começou o ano com a inflação mais perto de 3%, né? Então, assim, foi uma revisão gigantesca. Grande parte disso veio explicando um choque que aconteceu de alimentação no final do ano passado, com, enfim, um novo choque muito forte de combustível, né, do petróleo, aliado a uma taxa de câmbio que não se apreciou, né, pelo contrário, se depreciou, hoje fica aí perto de 5,60, e isso daí foi meio que, assim, uma combustão muito forte na inflação. E o problema disso é que a gente começou a ver uma maior propagação desses choques para os núcleos de inflação. Por quê? Porque a gente está vendo isso passar para industriais, a parte de serviços é a única que continua relativamente ok, mas a parte de industriais sentiu um baque muito forte, tanto pelo câmbio em si, mas também como commodities, aço, etc. e tal, a gente está vendo reajustes muito fortes. Então, com isso, o cenário de Selic, né, sendo ajustada parcialmente, né, ou normalizada parcialmente, que era o que a gente tinha antes, e é o que o Banco Central está sinalizando agora, para a gente caiu por água abaixo. A gente não acha que com uma inflação de 5,4 esse ano, principalmente uma inflação do ano que vem, que aponta para cima da meta de novo, 3,7, o Banco Central vai conseguir normalizar a política monetária parcialmente. Então, com isso, a gente acha que eles vão subir a Selic para 6% esse ano, tá? Teria um ajuste final para 6,5% no começo do ano que vem, na primeira reunião, mas o ponto a gente discorda do Banco Central justamente porque a gente tem um cenário de inflação pior do que o Banco Central. E aí, com isso, mesmo o Banco Central sinalizando que pelo modelo dele, ele vai ter um ajuste parcial, a gente acredita que se a gente estiver certo com a inflação, o Banco Central no final não vai deixar de fazer o que tem que ser feito, né? Então aqui a gente está confiante de que você vai ter um ajuste maior do que está no Focus e a própria sinalização do Banco Central. Inclusive, hoje, numa palestra, o diretor Fábio Kantiuk já deu esse sinal de que minha inflação do meu cenário base está em 3,5%, né, para 2022, está na meta. No entanto, eu tenho uma assimetria, porque o fiscal é complicado, eu estou preocupado, e aí com isso, dado que eu tenho uma assimetria, né, nos riscos, eu tenho que ponderar uma projeção de inflação que pode ser acima da meta no que vem. Então, com isso, eu não posso fazer o Focus, eu tenho que fazer mais do que o Focus. Então, acho que aos poucos eles vão dizendo que tem que fazer mais do que estaria, enfim, sinalizado lá dentro dos modelos dele, tá? Então, essa é a mensagem de inflação e política monetária. E aí, por fim, o câmbio, né? Assim, a gente já dizia, né, que você começar a subir juros e ter um ciclo de alta de Selic era necessário para você conseguir estabilizar o câmbio, no entanto, não é uma condição suficiente, né? Então, quando eu olho, por exemplo, o diferencial de juros de 6 meses,
ele já subiu bastante. Isso daqui ajudaria, em tese, a você melhorar a performance da taxa de câmbio. No entanto, o gráfico da direita é uma proxy aqui para risco fiscal, que é o diferencial de juros de 5 anos de Brasil contra emergente. Tá? Então, assim, a nossa curva está estipando, no mundo inteiro está estipando, etc. Tudo bem, para tirar esse efeito, eu desconto, né, uma cesta de emergentes aí e vejo o que está acontecendo dos nossos 5 anos além do que está acontecendo para eles. Né? E é isso aqui que é o que a gente chama de risco fiscal, que entra no nosso modelo de câmbio. E aí vejam que também isso daqui foi para o high. Né? Então, então, assim, apesar de você ter uma normalização da taxa de juros e a sinalização que isso vai acontecer, e o mercado precificando, que é o gráfico da esquerda, quando eu olho e vejo todos esses desafios, né, de curto prazo, orçamento, enfim, todas essas tentativas de pedalada, interferência do presidente em setores, em estatais, etc. e tal, tudo, e obviamente também uma eleição à frente que parece ser complicado, isso deixa uma tensão fiscal no ar que impede que no curto prazo você estabilize a taxa do câmbio. Quem sabe, né, se você conseguir a gente entrar nesse segundo ato e as coisas acalmarem, a economia dá sinais que vai retomar, e aí você tira essas pressões por fiscal, talvez você tenha uma retração disso e aí ainda assim esse negócio possa melhorar para frente, né, estabilizar as taxas de câmbio. Por enquanto ela continua ainda, eu acho que à mercê dessas notícias vindas de Brasília, tá?